débito cardíaco? Né? A gente ouve muito isso ao longo da nossa graduação, ao longo da nossa dia a dia profissional. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Ou seja, é o fluxo de sangue que sai ali na aorta. Então, quando o ventrículo esquerdo ele contrai, ele ejeta sangue ali para a aorta, que é o primeiro trecho do sistema vascular, e isso produz um fluxo. Esse fluxo nada mais é que o volume de sangue pelo tempo. Por isso que é o volume de sangue bombeado em 1 minuto. Então, se a gente fizer isso numa equação matemática, o débito cardíaco é igual ao volume de sangue na sístole, ou seja, o volume sistólico, vezes o tempo, ou seja, a frequência cardíaca. Então, se a gente tem que o coração em repouso, ele ejeta, o ventrículo esquerdo, ele ejeta 70 ml aproximadamente de sangue em um batimento, e a frequência basal, ou seja, em repouso, é de aproximadamente 70 batimentos por minuto, então a gente conseguiria calcular que o débito cardíaco, que é um vezes o outro, em repouso, seria de aproximadamente 4.900 ml por minuto. Ou seja, aproximadamente 5 litros de sangue por minuto é o que o ventrículo esquerdo ejeta. Então, novamente, débito cardíaco é o fluxo de sangue, ou seja, é o volume de sangue na sístole a cada minuto, que é aproximadamente 5 litros por minuto no indivíduo em repouso. E aí, se a gente avaliar a distribuição de sangue depois que esse sangue é ejetado do coração, né, do ventrículo esquerdo, a gente tem aqui, então, os 5 litros por minuto, e esse débito, esse fluxo, sendo distribuído para diferentes órgãos, para diferentes tecidos. Então, por exemplo, sangue chegando para o encéfalo, para o coração, para o próprio coração, para rins, músculo esquelético. E aí, essa distribuição, vocês percebem que ela não é igual. Ou seja, o fígado, por exemplo, recebe um volume por minuto maior do que o encéfalo, por exemplo, que recebe 0,70 litros por minuto, enquanto o fígado recebe 1,35 litros por minuto. Já o músculo esquelético recebe 1,05. Já a pele, que não recebe tanto fluxo de sangue assim, é aproximadamente 0,25 litros por minuto. E por que essa distribuição diferente entre os órgãos? Porque ela depende da taxa metabólica de cada região. Então, o fígado, por exemplo, que tem um metabolismo muito acentuado, muito maior do que os outros, do que as células de outros tecidos, ele precisa receber o sangue, ele precisa receber mais sangue para permitir todo esse metabolismo acontecer. Diferente que a pele, por exemplo, que a taxa metabólica é muito mais baixa, então ela recebe uma quantidade muito inferior, né? Um fluxo de sangue muito menor. Só que, mesmo essa distribuição sendo diferente ao longo dos órgãos, quando eles voltam para o coração, ou seja, eles voltam para o átrio direito, depois para o ventrículo direito, eles voltam com 100% do débito cardíaco. Ou seja, quanto que retorna ao coração? 5 litros por minuto. Quanto que o coração direito joga para os pulmões? 5 litros por minuto. Quanto que os pulmões devolvem para o coração, no caso do coração esquerdo? 5 litros por minuto. Então, o fluxo sanguíneo que chega e sai do coração, ele num sistema regulado, ele é sempre o mesmo. Sai 5 litros por minuto, recebe 5 litros por minuto. E esse sangue que retorna, ele é chamado de retorno venoso. Por quê? Porque ele volta pelo sistema venoso, esse sistema aqui em azul, representado em azul, e ele retorna, ele devolve o sangue de todos os tecidos para o coração direito. Ou seja, essa é a distribuição ao longo do sistema. Então, como que esse sistema é regulado? Novamente aqui a nossa fórmula, que o débito cardíaco, ele é um produto entre frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, a gente acabou de ver isso. Só que a gente viu no primeiro capítulo que a frequência cardíaca ela é influenciada pelo sistema simpático e pelo parasimpático. Enquanto um aumenta, o outro reduz a frequência cardíaca. Então, o sistema simpático e parasimpático conseguem influenciar no débito cardíaco.
E existem outras alterações que a gente também comentou, como, por exemplo, fármacos, que podem aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. E também alterações hidroeletrolíticas. Porque se a gente lembrar, todo o potencial de ação não depende de gradientes de íons, aqueles íons passando tanto o influxo como o efluxo. Então, se existe alguma alteração fisiológica por algum problema, alguma patologia, isso pode afetar a frequência cardíaca, porque pode afetar aquela despolarização, repolarização e assim por diante. E agora sobre o volume sistólico. Isso aqui a gente ainda não falou muito. Na verdade, sim, a gente falou, mas a gente ainda não fez o link. O volume sistólico, ou seja, o quanto de sangue o ventrículo consegue ejetar durante a contração, depende da sua força de contração. Porque se vocês imaginarem, quanto mais forte o ventrículo, quanto maior a força desse ventrículo, maior é a pressão que ele vai gerar, maior é a força que ele vai gerar, então mais sangue ele vai gerar durante uma batida, durante a sístole. Ou seja, a força contrátil, ela também é um fator que regula o débito cardíaco, porque ela regula o volume sistólico. E a gente também viu que a força contrátil, ela é dependente da disponibilidade de canais de cálcio. Porque se eu tenho mais cálcio, maior é o influxo de cálcio, maior é a força de contração do cardiomiócito e assim por diante. E a gente viu também que as catecolaminas plasmáticas, elas aumentam essa disponibilidade de canais de cálcio, aumentando, portanto, a força contrátil e assim por diante. E a gente acabou de ver de um termo chamado de retorno venoso, ou seja, é o tanto de sangue que volta pelo sistema venoso, e ele é o que dá a pré-carga. E essa pré-carga, ela também é um fator que regula a força contrátil através de um mecanismo chamado de mecanismo Frank-Starling. E aí, eu vou fazer aqui uma breve interrupção nisso, porque é importante a gente entender por que aliás, o que é esse mecanismo e por que o retorno venoso ele é chamado de pré-carga, aliás, ele constitui a pré-carga, e por que isso influencia através do mecanismo a força contrátil. Então vamos lá. A gente tem novamente aqui a representação do coração recebendo sangue através do retorno venoso, que enche o átrio direito, e depois o átrio direito enchendo, direciona esse sangue para o ventrículo direito. E então, se vocês imaginarem que esse sangue que está sendo bombeado, está preenchendo o ventrículo direito, ele começa a estirar essa parede do miocárdio, essa parede do ventrículo. E quando ele estira, então ele produz esse grau de estiramento é o que é chamado de pré-carga. Então a gente já consegue imaginar que um retorno venoso maior, ou seja, mais sangue retornando, maior é a pré-carga. Por quê? Porque maior é o estiramento de sangue. Mais sangue vai estar vai proporcionar um estiramento maior do miocárdio, porque tem mais sangue voltando. E aqui eu coloquei também esse conceito sobre pós-carga, só porque a gente vai trabalhar mais com esse conceito amanhã, mas como a gente está falando de pré-carga, eu já vou adiantar rapidamente. Se pré-carga é toda aquela carga que está vindo para o coração, a pós-carga é tudo aquilo que está dificultando a saída do sangue do coração. Então, a pós-carga ela é gerada pela resistência periférica. Então, o que é resistência periférica? É essa resistência que o ventrículo esquerdo precisa vencer para poder ejetar o sangue para a aorta e restante para os tecidos. Ou seja, se essa resistência é maior, maior é a pós-carga. Mais difícil é o coração ejetar esse sangue, porque é mais difícil ele vencer essa resistência. Mas, enfim, como eu falei, a gente vai falar melhor sobre esse conceito amanhã. Mas voltando sobre a pré-carga. Então, acho que isso deu para entender. Que a pré-carga ela é dependente desse retorno venoso, porque quanto mais sangue voltando, maior é o estiramento do miocárdio. Então, maior é a pré-carga. Mas isso não explica exatamente por que um maior estiramento do miocárdio gera uma maior força de contração, que é isso que a gente falou agora há pouco. E a gente entende isso pelo mecanismo Frank-Starling. O que é esse mecanismo? Então, eu vou tentar explicar através desse gráfico aqui. Então, como a gente falou, as células cardíacas musculares,
elas são divididas em sarcômeros, né? Que são aqueles filamentos proteicos de actina e miosina. Quando elas estão muito juntas, ou seja, aqui é o grau máximo de contração. Ou seja, aqui elas não conseguem estar mais juntas possíveis. É uma distância mínima entre esses filamentos. Quando elas começam a relaxar, elas começam a aumentar a distância desses filamentos. Ou seja, num relaxamento aqui, produz uma distância média desses filamentos. E num relaxamento total, num estiramento total, produz uma distância máxima entre esses filamentos. E aí, se vocês olharem aqui, quando contrai, olha só, numa distância média, produz essa contração. Já numa distância máxima, numa maior distância, produz essa contração. Vocês conseguem imaginar qual é a que produz a maior força? Uma distância média, que vai aproximar essa distância entre os filamentos, ou essa grande distância que vai levar toda essa aproximação desses filamentos? É essa aqui. E aí uma comparação, lógico que totalmente informal desse mecanismo, seria, sei lá, como se fosse uma sanfona. Então, se vocês imaginarem uma sanfona, se eu aumento um pouquinho a sanfona e comprimo, ele vai produzir uma certa força, ele vai produzir um certo som. Se eu aumento muito e fechar de novo, vocês concordam comigo que esse som vai ser muito maior? Quanto maior o estiramento, quanto maior a distância dos braços, maior a força que eu vou ter, maior a força, maior o som produzido. É lógico que é dentro de limites, né? Até chega um limite que eu não consigo estirar mais. Então é por isso que a força da fibra cardíaca está diretamente relacionada com o comprimento dos sarcômeros. E quanto maior a distância nos sarcômeros, quando a contração se inicia, melhor é a tensão desenvolvida. Até, lógico, um ponto máximo. Depois disso, não dá para distanciar mais ainda e deixar mais forte ainda. Ou seja, quanto maior o volume de sangue que entra no coração, ou seja, quanto maior o retorno venoso, maior é a força de contração. Por quê? Porque mais estira. Isso significa que dentro de limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que retorna a ele. Por quê? Porque se eu retorno mais sangue, ele vai produzir uma maior força. Se eu retorno menos sangue, ele responde produzindo uma menor força. Então, esse mecanismo, ele faz com que o coração responda a todo o sangue, praticamente todo o sangue que retorna a ele. Então, um maior volume retornando, maior retorno venoso, produz uma maior pré-carga, ou seja, um maior estiramento entre os filamentos, e esse maior estiramento, consequentemente, produz uma maior força de contração nos cardiomiócitos. E por isso que o relaxamento dos cardiomiócitos, ele é essencial, pois ele influencia o volume de ejeção dos ventrículos. Um coração insuficiente, além de não ejetar o sangue corretamente, não relaxa de forma suficiente. Então, um coração que ele é insuficiente, se ele não relaxa de forma suficiente, ou seja, se ele não produz esse maior distanciamento, ele não consegue fazer essa força, ele não consegue gerar essa força tão grande. Por isso que não só, aliás, a contração, ela está interligada com o relaxamento. Quanto mais relaxado ele estiver, quanto mais estirado, maior a força de contração. E por isso que, nesse nosso esqueminha, quanto maior a pré-carga, quanto maior o retorno venoso, maior a força de contração através do mecanismo, que a gente falou que tem um nome, o mecanismo de Frank-Starling. Então, maior o volume ejetado durante a sístole, para que isso contribui para o débito cardíaco. E esses dois fatores, eles também possuem outros fatores que regulam. Então, por exemplo, a gente comentou sobre fármacos atuando nos canais de cálcio. Então, se tem fármacos que diminuem ou aumentam os canais de cálcio, eles conseguem regular a força de contração, consequentemente, conseguem regular o débito cardíaco. E o retorno venoso também tem vários fatores que influenciam sobre ele. E aqui, hoje, a gente vai comentar só sobre dois. A gente vai comentar melhor sobre outros fatores na aula de amanhã. Mas, olhando para esses dois, a volemia, o que é volemia? É o volume total de sangue.
Ou seja, se eu tenho mais sangue circulando, eu tenho, consequentemente, mais sangue retornando pelo retorno venoso. Consequentemente, maior força de contração e assim por diante. E se eu tenho menos sangue, seja uma menor volemia, menor o retorno venoso, menor é a força de contração e assim por diante. E o tônus venoso também. Porque o tônus venoso, ele também é influenciado pelo sistema simpático, porque ele não são esse sistema venoso não são os vasos que devolvem o sangue para o coração. Se eu tenho um tônus maior, uma força maior direcionando esse sangue, eu consigo aumentar a quantidade de sangue voltando para o coração. Então, o tônus venoso também ele é dependente do sistema simpático, ele é influenciado pelo sistema simpático.